Ora, bom dia a todos. Sou o José Sarmento Vasconcelos, o embaixador da Casa Real Portuguesa no exílio. E hoje vamos falar aqui de um tema que vai ser bastante pertinente neste ano 2023 que entra, ou que entrou já, e que tem a ver com a questão das finanças. Portanto, nós estamos a ser manipulados há vários séculos, mas particularmente a partir da Batalha do Waterloo. Todo o sistema financeiro internacional começou a ser fortemente manipulado pela família Rothschild portanto, nós estamos numa espiral portanto, de dívida, portanto, em que ao longo dos tempos o dinheiro deixou de ter respaldo em ouro e, portanto, é apenas um bocado de papel que passa por uma impressora e que lhe coloca um valor naquele bocado de papel e que a coisa funciona porque é um sistema de crenças, portanto, a sociedade acredita, as pessoas acreditam que aquilo vale alguma coisa, quando o valor, reparem na palavra valor, quer dizer vale ouro. E realmente o dinheiro atualmente não tem o respaldo em ouro, ao contrário do dinheiro antigo. Eu lembro-me quando era miúdo, as notas diziam, por exemplo, 100 escudos ouro. Isso queria dizer que quando saía um papel para a rua pintado de nota, portanto, aquilo que seria uma nota do Banco de Portugal, existia uma reserva de ouro que cobria aquele valor do papel. Portanto, aquele dinheiro era dinheiro a sério, com valor real. A partir de uma certa altura, os banqueiros perceberam que podiam produzir dinheiro a partir do nada. Ou seja, criaram a maior vigarice, o maior esquema fraudulento de toda a humanidade. E eu vou-vos apresentar um vídeo aqui em que explica um bocadinho isso. Depois, a seguir a esse vídeo, vamos apresentar um outro que tem a ver sobre o grande reset. E depois, então, eu irei fazer os meus comentários e os alertas para que vocês todos tomem atenção ao que realmente se está a passar e, digamos, possam agir em conformidade, preparando-se para o que aí vem. Vou então aqui compartilhar a tela. Ok, iniciar e vamos começar então aqui com o vídeo. Essa frase do Henry Ford descreve perfeitamente o sentimento que você vai ter após entender o conteúdo desse vídeo. Nos próximos 15 minutos, você vai entender como poucas pessoas, de forma fraudulenta, roubam toda a população diariamente, como todo o dinheiro do mundo é criado, porque os preços vão sempre ficar mais caros independentemente do governo que estiver no poder e quem são os tomadores de decisão que controlam e manipulam o valor das moedas. Você já se perguntou quem controla o dinheiro do mundo? Se vivemos em uma sociedade hierárquica, quem está no topo da pirâmide, tomando as decisões mais influentes, para onde todo o nosso dinheiro vai? E talvez mais importante, da onde vem? E antes que você diga qualquer coisa, já vou lhe avisar que não, o dinheiro não vem do governo. Eu tenho a impressão que essa pergunta é daquelas que nunca se faz. Não me lembro de ter visto alguém questionar isso e não me lembro de ninguém ter me ensinado. E eu me pergunto por que será que isso não é ensinado desde a infância, sendo que nossa sociedade é inteiramente construída ao redor do dinheiro. E esse é o objetivo desse vídeo, deixar esse assunto um pouco mais claro, pois eu tenho certeza que você consegue sentir que tem alguma coisa errada com o nosso sistema financeiro. Talvez você pense que é culpa do governo, talvez você pense que é culpa do próprio dinheiro, ou até do livre mercado. E se eu te falasse que livre mercado não existe mais e que a gente não usa dinheiro de verdade há muito tempo? O ano era 1694, e a Inglaterra saía de um período de 50 anos de guerras. O governo, exausto, precisava de dinheiro emprestado para financiar suas agendas políticas.
A partir da ideia do banqueiro escocês William Peterson, foi decidido que a melhor solução para o presente problema seria que um banco privado pudesse emprestar para o governo dinheiro criado do nada. E assim nasceu o primeiro banco central do qual temos registro, o Banco Central da Inglaterra. Mas esse foi só o início da história. Alguns poucos poderosos souberam usar desse fato histórico para, sorrateiramente, implantar o cavalo de Troia que daria início à maior fraude da história da humanidade. Em dezembro de 1910, um grupo de políticos e banqueiros americanos embarcou em um vagão privado de trem e partiu para uma sequência secreta de reuniões para estruturar uma reforma bancária e a tão temida criação do Banco Central Americano, o Fed. As reuniões foram documentadas e dissecadas mais profundamente nas autobiografias de alguns dos participantes. O motivo dessa viagem ser totalmente sigilosa foi explicado em 1935 por um dos participantes dos encontros, o presidente do Banco Nacional de Nova York. Basicamente, uma economia dominada por um banco central significa uma economia cheia de altos e baixos, onde depois das épocas de recessão os ricos sempre ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Mas como que esse documento propondo a criação do Fed foi aprovado pelo Congresso? Bom, após esse grupo expor o documento explicando como funcionaria o sistema monetário com a criação do Fed, os banqueiros foram contra. Portanto, a população foi a favor. O inimigo do meu inimigo só pode ser meu amigo. Se os bancos não gostam, só pode ser bom. E assim, a população mordeu a isca, aceitando de bom grado o cavalo envenenado. Foi desse modo que aquele grupo seleto de pessoas já superpoderosas ganhou controle total sobre a emissão e criação do dinheiro americano. E mesmo a melhor das nossas chances de ter evitado tudo o que você vai descobrir que está acontecendo foi rapidamente destruída em uma manobra no mínimo duvidosa. O Acordo de Bretton Woods foi um acordo assinado em 1944 entre as principais nações do mundo, onde foram acertadas as bases que regeriam a política econômica global após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado consolidava o dólar como a principal moeda da economia. Também foi acordado entre as nações que todo o dólar em circulação seria lastreado no ouro, ou seja, todas as moedas mundiais eram muito estáveis em comparação uma à outra, pois o valor das moedas, no final das contas, era intrínseco a um bem comum a todos, o ouro. Esse padrão dólar-ouro se manteve até 1971, quando o cavalo de Troia, implantado cuidadosamente em 1913, ganhou vida própria. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. A partir de então, o dólar passou a ser lastreado em nada. A moeda lastreada em nada é chamada de moeda fiduciária. A moeda fiduciária é aquela emitida por governos e bancos centrais. Sua aceitação é obrigatória por lei, e eventuais impostos e tributos são obrigatoriamente pagos nessa moeda. Pode existir no formato de cédulas, moedas ou meio digital. Moeda fiduciária é chamada em inglês de fiat money, e fiat, em latim, significa let be done, ou deixe ser feito. Então, para você entender melhor, se o governo falou que é dinheiro, então é dinheiro. Mas sim, eu sei o que você está pensando. Se o dólar é lastreado em nada e todas as outras moedas são lastreadas em dólar, não estariam todas as moedas lastreadas em nada? Ou melhor dizendo, visto que o dólar é a principal moeda da economia, não estariam as outras moedas lastreadas pura e simplesmente na confiança no governo americano? O sistema econômico mundial só funciona porque a população acredita que a moeda vale alguma coisa. Claro, o governo te obriga a aceitar que a moeda tem valor, mas muita dessa fé vem do fato de que a maioria da população não tem nem ideia de onde vem todo o nosso fornecimento financeiro. E é isso que eu vou lhe mostrar agora. Essa primeira parte da fraude ainda não é a mais revoltante, mas é a base para que tudo aconteça sem que ninguém perceba há mais de 100 anos. O Banco Central é basicamente a instituição que gerencia o fornecimento de moeda circulante em uma nação e pode emprestar dinheiro para o governo com juros.
Salvo algumas pequenas diferenças no processo, a grande maioria dos bancos centrais opera em um formato mais ou menos assim. Quando o governo precisa de mais dinheiro do que recebeu em impostos, ele entra em contato com o Tesouro Nacional e pede dinheiro. O Tesouro, então, recebe um título público do governo. Um título público é basicamente um papel assinado pelo governante dizendo que o governo vai lhe pagar X quantia em Y tempo, em troca de dinheiro agora. Os bancos, então, compram esse título do Tesouro com um lucro. Com o título em mãos, os bancos o vendem para o Banco Central, que escreve um cheque no valor do título. Aquele título criado pelo governo, dizendo que ele deve X quantia em Y tempo, agora pertence ao Banco Central. Ou seja, o governo agora deve aquele valor mais os juros para o Banco Central. O governo então usa esse dinheiro para pagar auxílios, construir pontes e estradas e até financiar guerras. Mas da onde o Banco Central tira dinheiro para comprar os títulos públicos? Incrivelmente, o Banco Central não tira o dinheiro de nenhum lugar. O Banco Central simplesmente cria dinheiro, do nada, e troca por títulos. Basicamente, eles estão assinando um cheque vindo de uma conta que não tem dinheiro nela, e esse dinheiro, criado do nada, em breve vai ser jogado na economia. Se eu fizesse isso, ou se você fizesse isso, seríamos presos por fraude, sem direito à contestação. A diferença é que o sistema foi inventado por eles, e a fraude recém começou. Existe uma segunda maneira na qual o dinheiro é criado, e aos poucos a gente consegue entender a complexidade do sistema no qual estamos imersos diariamente. Talvez você se assuste com o que eu vou te dizer agora, mas, na verdade, você não deposita dinheiro no banco para que o banco cuide do dinheiro até você precisar. Você empresta o seu dinheiro para o banco usar como quiser, em troca de um juro. E o que ele faz com esse dinheiro é onde a diversão realmente começa. Quando você pega dinheiro emprestado com o banco, seja para abrir um negócio, comprar uma casa ou qualquer que seja a utilização, o banco cria dinheiro do nada para lhe emprestar. E antes que você venha me dizer que não, que o dinheiro emprestado pelos bancos é o dinheiro depositado lá por outros clientes, veja o que o antigo presidente do Banco Central do Canadá disse. Um pouco mais recentemente, o vice-presidente do Banco Central da Inglaterra disse: o que eles estão dizendo aqui é que cada vez que um banco faz um empréstimo, ele não usa o dinheiro de outras pessoas para conceder o empréstimo. Ele simplesmente aumenta a conta bancária do solicitante. Ainda não te convenci? Então vamos dar uma olhada no Código do Funcionamento do Sistema Monetário, escrito e distribuído por uma integrante do Fed em 1961. Claro, eles não emprestam o dinheiro que eles recebem como depósito. Se eles fizessem isso, nenhum dinheiro adicional seria criado. O que eles fazem quando alguém pede um empréstimo é aceitar notas promissórias em troca de crédito adicionado na conta do cliente. Para entender melhor como o banco cria dinheiro do nada, vamos fazer um exercício. Você vai ao banco e deposita R$100 mil. Normalmente, os bancos precisam guardar em caixa um valor mínimo de cada depósito, o que chamamos de sistema de reserva fracionária. E vamos dizer que nesse caso seja 10%. O banco, então, guarda 10% desse valor, R$10 mil. Nisso, alguém entra no banco e pede 90 mil emprestado. O banco empresta 90 mil reais, mas na verdade ele não empresta os seus 90 mil reais. Ele simplesmente cria 90 mil reais na conta do cliente. Se você que depositou os 100 mil reais for lá retirar o seu dinheiro, ele vai estar lá. Ou seja, agora temos 190 mil reais na economia. Agora, vamos dizer que esse cliente que pegou os 90 mil reais emprestado saia do banco e compre um carro. O vendedor do automóvel leva o dinheiro e deposita em outro banco, e o processo se repete. Isso quer dizer que esse banco precisa manter em caixa 9 mil reais, 10% do valor, e pode emprestar 81 mil reais. Quando esses 81 mil reais forem depositados em outro banco, o banco pode guardar 8.100 e emprestar 72.900, e isso pode acontecer infinitamente. Basicamente, para cada depósito de 100 mil, existe a possibilidade de expansão monetária para 1 milhão de dinheiro virtualmente criado. Isso que eu nem estou considerando os juros desses empréstimos. Mas como toda boa fraude, ela precisa beneficiar o golpista e não a vítima. Por isso eu te convido para conhecer o toque final, a cereja no topo do bolo, ou melhor, a cereja no topo da pirâmide.
À primeira vista, toda essa quantia de dinheiro sendo jogada na economia pode parecer uma coisa boa, mas quanto mais dinheiro é criado, mais o dinheiro que já está em circulação perde valor. O preço das coisas é como se fosse uma esponja, absorvendo toda a oferta monetária jogada no mercado. Isso também é conhecido como inflação. Inflação, na verdade, é a expansão da oferta da moeda corrente. O aumento dos preços é apenas um sintoma. Em outras palavras, inflação é um imposto invisível que todos nós pagamos pela fraude da impressão de dinheiro como se dá hoje. É um dinheiro fácil a curto prazo que acaba taxando e roubando as nossas futuras gerações. Toda a nossa oferta monetária atual não passa de números fraudulentos digitados em contas bancárias, enquanto o governo e o Banco Central trocam títulos públicos por dinheiro que não existia até alguém decidir que ele exista. E nós trabalhamos por essa oferta de moeda corrente. A verdadeira riqueza é o nosso tempo, mas a gente troca nossas horas, dias, meses, anos por números que alguém imprimiu em um pedaço de papel ou simplesmente digitou em um computador. A população é o que dá valor a essa moeda fraudulenta. Mas a piada toda se encontra no fato de que desse trabalho todo que a gente exerce, uma boa parte nós precisamos pagar ao governo em forma de imposto. Imposto esse que o governo usa para pagar as dívidas e os juros que fez com o Banco Central, que por sua vez tirou o dinheiro de uma conta que não tinha nada. Coincidência ou não, o imposto de renda nos Estados Unidos só foi colocado na Constituição no ano de 1913, o mesmo ano que o Banco Central americano foi criado. E o motivo é simples. Analisando toda essa dinâmica financeira de dívida, empréstimo e criação de dinheiro, a gente consegue chegar a uma conclusão. O sistema é intrinsecamente dependente de dívidas para continuar funcionando. Quando você pega um empréstimo, o banco registra esse valor como um ativo na forma negativa. Por exemplo, você pega R$1.000, mas, na verdade, para o banco você está com menos 1.000. Ou, em outras palavras, você tem uma dívida de R$1.000 para com o banco, enquanto tem um crédito de R$1.000 na sua conta. Então, para o sistema, dívida é dinheiro, dinheiro é dívida. E não ache que isso é uma conclusão que apenas eu tive com essa história toda. Veja o que o próprio presidente do Fed disse na época. Então, na essência, em vez de nosso sistema usar o ouro como lastro final de valor, hoje em dia usamos dívida, ou seja, a dívida é a base do sistema econômico. Esse sistema é também chamado de sistema monetário com lastro em dívida. O sistema necessita que a dívida sempre cresça. As pessoas e os governos precisam ficar cada vez mais endividadas para que haja cada vez mais dinheiro sendo jogado no sistema. Se os empréstimos magicamente parassem de acontecer de um dia para o outro, a dívida pararia de crescer, a quantidade de dinheiro em circulação diminuiria e o sistema rapidamente entraria em colapso. Imagina que você pega emprestado o primeiro dólar do mundo. Você pega aquele dólar com a promessa de que vai pagar de volta $2. Mas como você vai pagar o outro dólar se só tem $1 em circulação? Bom, você pega outro dólar emprestado com a mesma promessa. E agora você tem $2 e uma dívida de $4. E assim sucessivamente. A dívida total sempre vai ser muito maior do que a quantidade de moeda circulante. Então, se por algum motivo todo mundo pagar suas dívidas, o sistema perece instantaneamente em uma implosão deflacionária. O dinheiro simplesmente para de existir. Por mais estranho e bizarro que pareça, é o sistema que a gente vive dia após dia. Um sistema onde, para alguém ganhar, alguém necessariamente tem que perder. Para alguém ter dinheiro, alguém necessariamente tem que ter dívida. Essa dinâmica não é simples de entender. Ela foi construída assim propositalmente. Pois se a população entendesse como o jogo funciona, assim como Henry Ford, eu acredito que seria questão de tempo até que os jogadores desistissem de jogar. Mas eu também acredito que, se explicado de maneira simples, todo mundo conseguiria entender esse processo. Então, vou tentar resumir rapidamente, da melhor maneira possível, para que qualquer pessoa consiga, pelo menos, entender o esquema do qual participamos. Em 6 passos, o modo que o sistema funciona é: primeiro passo, criação de dívida. O governo cria os tão amados títulos públicos. Esses títulos aumentam a dívida pública e condenam o cidadão a pagá-la. Segundo passo, criação de dinheiro. O Tesouro Nacional vende os títulos para os bancos. Os bancos, por sua vez, vendem a nossa dívida nacional com lucro para o Banco Central. O Banco Central, então, escreve um cheque no valor dos títulos e compra os títulos dos bancos.
Lembrando que o Banco Central não tinha dinheiro algum a escrever esse cheque, e assim, dinheiro novo é criado do nada. Com esse dinheiro, os bancos podem comprar títulos públicos do Tesouro Nacional e todo o processo se repete. Então, o Tesouro Nacional, após receber o pagamento do banco, deposita esse dinheiro nas contas do governo. E assim, chegamos no terceiro passo: injeção do dinheiro na economia. O governo gasta esse dinheiro para pagar auxílios, construir pontes e estradas e financiar guerras. Essas pessoas que recebem os auxílios, os funcionários que trabalham nas construções, os militares e outros atrelados do governo depositam seus pagamentos nos bancos. E chegamos no quarto passo, onde acontece a multiplicação da moeda. Os bancos roubam uma parte do depósito de cada cidadão para emprestar adiante, e assim multiplicam o dinheiro, criando dívida lastreada em uma fração ínfima de cada moeda depositada. E esse processo acontece infinitamente, multiplicando a moeda circulante no sistema exponencialmente. Essa moeda, que no final das contas vai chegar aos empresários e empregadores em geral, o que nos leva ao quinto passo, os impostos. Nós trabalhamos para conseguir uma parte desse dinheiro que está sendo multiplicado infinitamente e dedicamos uma parcela do que ganhamos para pagar impostos. Impostos esses que são usados pelo Tesouro Nacional e pelo governo para pagar as dívidas contraídas lá no início do processo. Sexto passo: manter um looping infinito. Com esse sistema implementado, não existe a possibilidade dele parar de crescer, pois precisamos cada vez mais de dívida para pagar as dívidas anteriores. E se algum governante tentar frear esse sistema, ele vai implodir. E nenhum governante quer que isso aconteça no seu mandato. Assim, ano após ano, mais dívida é criada, e com ela, mais desigualdade. Pois, querendo ou não, todo o dinheiro está sempre sendo sugado para aqueles que controlam o sistema. Esse sistema só é possível, pois nós não usamos mais dinheiro de verdade, usamos moedas virtualmente criadas sem lastro em nada. Mas, o pior de tudo, esse sistema é a forma mais complexa já vista de escravidão. Toda vez que o governo emite um título público, ele está fazendo uma promessa de que nós, cidadãos, vamos pagar esse título no futuro. Mas ninguém nunca te perguntou se você quer trabalhar para pagar a prosperidade que aconteceu nos últimos 110 anos. E ninguém está perguntando para nossos filhos se eles querem trabalhar mais e mais no futuro para pagar pela prosperidade que a gente tem hoje. Nenhuma geração tem o direito de contrair dívidas maiores do que é capaz de pagar durante a sua própria existência. Quando roubamos prosperidade do futuro para que possamos usufruir hoje, nós escravizamos a nós mesmos e as futuras gerações. Mas existe um pingo de esperança para a humanidade. Esse sistema, para funcionar, requer que a população seja ignorante quanto ao seu funcionamento. Então, agora, com a visão completa de como o sistema opera, você se torna responsável. Você se torna a esperança dos seus próprios filhos e netos. Você se torna a esperança das próximas gerações. Então envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível, pois com o público mais engajado e consciente, podemos construir um sistema mais justo, onde nossas futuras gerações não precisem mais sofrer as consequências de nossa ignorância. Ora, portanto, este vídeo creio que é bastante demonstrativo do funcionamento e de toda esta vigarice do sistema financeiro, do sistema bancário. E efetivamente, quando houve, creio que foi o Rothschild que disse: não me importa quem faça as leis, portanto, desde que eu controle a moeda. Portanto, ou seja, toda esta questão política que existe a nível mundial, portanto, a diferença entre esquerda e direita, entre república e monarquia, entre enfim, as infinitas divisões que o topo da pirâmide coloca para as pessoas se dividirem e para eles efetivamente reinarem e enganarem as pessoas, não tem qualquer importância, porque o que importa aqui, nesta sociedade atual e neste esquema de funcionamento, é quem controla o sistema financeiro. Porque seja um partido de esquerda ou de direita, seja uma monarquia ou uma república, estão condicionados por este sistema financeiro que é altamente fraudulento e corrupto e que efetivamente tem que ser exposto, denunciado e desmembrado.
Obviamente que não é uma situação que seja muito fácil, não é? Mas é uma situação que se vai expondo aos poucos e que as pessoas vão entendendo e que vão percebendo a situação. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que se a Casa Real entrasse agora a governar o país, e se esta situação fosse analisada, os milhões de portugueses que têm aparentemente dívidas aos bancos, e estou a falar de empresas, estou a falar de pessoas particulares que compraram as suas casas, pessoas que compraram os seus carros. Se nós formos analisar efetivamente esses empréstimos, eu posso tranquilamente afirmar que essas pessoas não devem nada a ninguém porque os bancos simplesmente fizeram dinheiro a partir do nada, é tudo uma fraude. E eu creio que teria que haver um perdão de dívida, um zerar da dívida dessas pessoas. E, portanto, as pessoas ficariam com as suas casas automaticamente pagas, ao contrário do que vai acontecer já a partir deste mês ou do próximo mês, com as subidas de taxa de juros do BCE, em que as pessoas vão ser mais chupadas. Ou seja, se as pessoas acordarem e apoiarem a Casa Real, todos os empresários e todos os particulares que têm dívidas aos bancos, muito provavelmente, eu não sei exatamente o processo como o poderemos fazer, mas sei que tem que ser feito. Esta vigarice, esta fraude tem que acabar e, portanto, as pessoas, num curto espaço de tempo, quando realmente tivéssemos a chave para fazer a manobra, que eu penso que é relativamente simples, é denunciar a fraude, colocar os operadores deste sistema em tribunal portanto, expor a fraude e prendê-los, e automaticamente as pessoas que foram, no fundo, vítimas da fraude, porque um empréstimo quem entrega uma coisa que é falsa, portanto, um dinheiro que foi criado a partir do nada para cobrar uma taxa de juro, está em fraude e, portanto, a pessoa que pediu é uma vítima e, portanto, tem que ver a sua dívida zerada e assunto arrumado. Agora, obviamente que isto tem que ser feito com uma precisão tal que seja definitivo e que não dê hipótese ao sistema de reapostar e que depois vá surgir um novo sistema bancário sem taxas de juro, com dinheiro baseado em realidade, em ouro ou prata ou outros metais preciosos. Nós hoje temos metais raros, que também podem até metais mais valiosos e mais caros que o ouro. E, portanto, esse vai ter que ser o futuro. Uma moeda e um sistema financeiro baseado em ouro e em que seja um sistema financeiro não para encher a barriga aos banqueiros, portanto, um sistema financeiro que vai ser controlado pelo Estado, mas que seja um sistema financeiro de apoio ao crescimento e ao incentivo da economia. Bom, como os banqueiros estão realmente. A Vigarice atingiu um ponto tal que os próprios banqueiros estão a ficar aflitos pela dificuldade em controlar já o monstro que eles próprios criaram. E então surgiu agora nos últimos anos, já era para ter sido implementado, mas eu penso que será este ano de 2023 que eles vão largar a bomba, o que eles chamam o Grande Reset. O Grande Reset tem dois objetivos claros. Portanto, no primeiro passo eles vão atirar com a economia toda abaixo, portanto, tudo vai implodir a nível das bolsas, e, portanto, eles precisam, digamos, descapitalizar toda a gente e todo o mundo, vão fazer uma tentativa de se apossar dos bens de todas as pessoas. Por isso é que o Klaus Schwab diz: vocês não terão nada, mas serão felizes. Portanto, eles estão-se a preparar para retirar tudo a toda a gente. Por outro lado, eles precisam também de implementar um sistema financeiro que ainda é uma vigarice superior à atual. Portanto, porque a atual ainda imprime em papel moeda,
mas a próxima vigarice seria o sistema financeiro com base em informática, portanto, em que o dinheiro passa a ser todo o dinheiro virtual, em que as pessoas já não têm dinheiro papel, e ao não terem dinheiro papel, o que é que acontece? Quem controla o setor financeiro vai ter a possibilidade de comprar o mundo todo, porque imaginem o seguinte: o computador, eu invento o sistema, faz de conta, né? Faz de conta que fui eu o inventor do sistema, do novo sistema financeiro, o computador é meu e, portanto, eu tenho acesso a todas as contas do mundo inteiro e tenho a minha própria conta pessoal. E eu acordo ali de manhã e chego ali, claro que estamos a falar em bilhões, mas faz de conta, para facilitar, faz de conta que eu acordei de manhã e cheguei ali à minha conta e tinha ali, vamos supor, 1 milhão de euros. Pá, eu olhei para aquilo e digo, ei pá, isto é uma chatice, 1 milhão de euros. Como eu sou dono do computador e eu é que controlo o sistema financeiro, eu chego ali, clico nas teclas do 0 ou do 9 ou o que for, meia dúzia de vezes e a minha conta, que era de 1 milhão, passou a bilhões. De repente, simplesmente com o simples acto de teclar, não é? E, portanto, vocês vejam o perigo que isto representa, porque, efetivamente, se eu fosse o dono desse dito computador, eu podia criar o número que me apetecesse na minha conta e isso permitia-me comprar o mundo todo. Portanto, se eu tivesse esse controle, eu comprava tudo aquilo que me apetecesse. Porque é tudo uma questão de preço. Se alguém tivesse uma coisa para vender, ou mesmo que não tivesse uma coisa para vender, e se eu lhe começasse a fazer uma oferta exagerada sobre aquele bem que a pessoa tem, não é? Portanto, a pessoa às páginas tantas dizia, bem, este parvo está-me aqui a oferecer uma infinidade de dinheiro por uma coisa que vale muito menos, vou vender. Isto é óbvio, não é? Isto é como, vamos supor, eu tenho ali uma bicicleta, não é? A bicicleta vale 50 euros. Se me aparecer ali um parvo qualquer que me dê 1 milhão de euros para aquela bicicleta, eu nem pestanejo duas vezes, vendo-a logo, não é? Ora bem, mas se esse parvo não for afinal tão parvo, porque é o fulano que tem o computador que controla a moeda e que põe lá os números que quiser na conta dele, não é? Portanto, vocês estão a ver onde é que isto vai dar, não é? E portanto, nós estamos a sujeitar-nos com este golpe que eles estão a preparar a ter uma humanidade completamente subjugada, escravizada ainda mais daquilo que já é. Eu agora vou-vos pôr aqui vou-vos fazer aqui uma outra partilha de ecrã com o António Guterres a falar sobre o grande reset, para vocês terem uma ideia aqui da jogada. E portanto, no fundo, o grande reset, o que é que eles querem? Querem zerar a economia mundial, começar do zero, mas depenando das pessoas completamente. Portanto, a grande massa do povo fica sem nada. Portanto, eles querem retirar todos os bens a toda a gente. Bom, então vamos lá aqui pôr aqui muito rapidamente, porque também o nosso tempo está a terminar, que isto são cerca de 40 minutos Ora, aqui temos o Antoninho. Your Royal Highness, Professor Schwab, distinguished participants, ladies and gentlemen, I send you my warmest greetings and best wishes on the launch of the Great Reset. The COVID-19 pandemic is causing enormous human suffering and economic hardship. A microscopic virus has closed down entire countries and economies. In doing so, it has exposed the fragility that characterizes much of our world. But this fragility is not confined to health systems. Runaway climate change, unsustainable levels of inequality, and the lawlessness of cyberspace are all warning signs that we must heed. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. As you rightly say, it is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world. The scale of the pandemic and its social and economic impact
demands strong unity and solidarity, particularly towards developing countries. Specific measures must be targeted at those most affected: women, older people, youth, low-wage workers, the informal sector, and people caught up in humanitarian crises. Rebalancing investment, harnessing science and technology, and advancing the transition to net zero emissions, all elements of the Great Reset, are fundamental to building the future we need. We have already called for an economic stimulus package equivalent to a double-digit percentage, more than 10% of the global economy. Last week, the United Nations, together with the governments of Jamaica and Canada, convened the largest gathering of world leaders since the start of the pandemic to lay solid foundations for a sustainable recovery based on the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement. We must build more equal, inclusive, and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change, and the many other global challenges we face. As momentum builds for a fairer and more inclusive recovery, the Great Reset can help to enlarge the conversation and integrate the thinking into financial systems. Bom, como eu depois interrompi, não deixei até ao fim, que não valia a pena, porque aqui por isto não deixei até ao fim, porque mais ou menos vocês perceberam a conversa. No fundo, isto faz parte daquela agenda globalista 2020-2030. Pronto, as pessoas que andavam com os olhos tapados com esta história da vacinação, algumas já começaram a abrir, portanto, que com a quantidade de mortes que tem estado a ocorrer decorrente daquele líquido experimental que andaram aí para injetar nas pessoas. Portanto, as coisas estão muito claras. Aquilo que nós podemos dizer, e vocês não vão ouvir mais ninguém, mesmo dos grupos da oposição, porque no fundo aquilo é tudo oposição controlada, a meter o dedo na ferida realmente de onde está o cerne da questão do funcionamento atual das sociedades e porque é que isto está tudo a funcionar mal, porque é que as pessoas cada vez devem mais dinheiro, porque é que cada vez estão mais pobres, e portanto todo este esquema fraudulento que é esta sociedade. E portanto só realmente nós aqui na Casa Real Portuguesa no Exílio é que temos a coragem de ir denunciando estas coisas e de fazendo a apresentação de soluções. E isto é algo diferente, porque vocês veem pela primeira vez não cidadãos a denunciar as coisas. Portanto, uma coisa é estas pessoas que fazem vídeos ou denúncias sobre toda a fraude que está montada. Outra coisa é uma Casa Real, portanto, neste caso a Casa Real Portuguesa no Exílio, que é uma entidade com responsabilidade histórica e também responsabilidades sociais para o país de Portugal, a fazer uma denúncia desta importância, a pôr o esquema fraudulento à vista de todos e a propor soluções para o povo português. Portanto, fica nas vossas mãos esta informação e vocês saberão decidir para o vosso futuro. Um bem-aja a todos, até uma próxima. Muito bom dia.